Bruno, começando aqui a nossa entrevista, antes de mais nada, a gente gostaria de te perguntar de maneira objetiva, o que está acontecendo no Rio Grande do Sul, quais são os fatores que convergeram para que isso acontecesse, qual é o parâmetro agora? Uhum. Bom, perfeito. Então, o Rio Grande do Sul vem sendo acometido, né, por uma série de eventos de chuva bastante volumosa, chuva intensa, principalmente ali no finalzinho de abril, primeiros dias de maio, quando a gente teve, então, a maior tragédia, né? E a gente tem alguns elementos que percebe que se repetem nesses eventos distintos. Então, a gente tem 4 elementos principais que seriam, primeiro, um canal de umidade que vem ali da região da Amazônia, em uma altitude aí de cerca de 1,5 km. É um canal que vem paralelo aos Andes e transporta bastante vapor de água e também calor, que são ingredientes para o desenvolvimento, para a formação e desenvolvimento de nuvens de chuva e de tempestade. Em um segundo momento, a gente tem também o desenvolvimento de áreas de baixa pressão em superfície sobre o Rio Grande do Sul. Essas áreas de baixa pressão, elas favorecem com que toda essa umidade, calor que vem ali da região da Amazônia, se concentrem mais ali sobre o Rio Grande do Sul e potencialize, então, esses desenvolvimentos de sistemas meteorológicos extremos. A gente tem também a contribuição de ventos em altos níveis da troposfera, aí a gente fala em torno de 10, 12 quilômetros de altitude. Esses ventos, que a gente chama de correntes de jato, eles também favorecem a intensificação desses sistemas meteorológicos. Então, à medida que eles vão se desenvolvendo, eles ganham maior intensidade, maior duração também, e maior severidade. E, em quarto e último lugar, a gente vem tendo também a influência de frentes frias, que também potencializam a severidade desses eventos. Muitas vezes elas dão o pontapé inicial para todos esses eventos de chuva. E em virtude de termos esse bloqueio que estava atuando no centro-oeste e sudeste do país, o que acontecia também é que essas frentes frias, à medida em que elas avançavam pelo Rio Grande do Sul, elas permaneciam estacionárias ali. Então, mantendo esse padrão de chuvas recorrentes, persistentes, em elevados volumes. A combinação de todos esses fatores culminou com essa tragédia. A gente teve ali algumas localidades em que os acumulados de chuva superaram 400, 600 milímetros, não localidades isoladas, mas em grandes áreas ali do centro do estado, região metropolitana de Porto Alegre, até perto ali da Serra, isso em poucos dias. Então, é algo impressionante. E desde então, a gente vem tendo também outros eventos e devemos ter ainda, nos próximos dias, eventos de chuva, principalmente no norte do Rio Grande do Sul, divisa ali com o estado de Santa Catarina. Ô Bruno, Perfeito. E, Bruno, então é verdade que no Rio Grande do Sul, naturalmente, nessa época do ano, já tem alguns eventos um pouco mais diferentes, com mais chuva. Naturalmente, nessa época do ano, no Sul, já acontece isso? No Rio Grande do Sul, a gente não tem uma sazonalidade marcada com relação à precipitação. A gente não tem um período mais seco, outro mais chuvoso, embora o segundo semestre do ano seja geralmente com chuvas um pouco mais elevadas, né, os acumulados mensais, mas esses eventos eles ocorrem o ano todo. Um outro fator aí de uma abrangência um pouquinho maior, tanto temporal quanto espacial, que a gente poderia mencionar também, diz respeito à influência que ainda existe do El Niño. A gente vem acompanhando desde o ano passado também alguns eventos hidrológicos, hidrometeorológicos extremos, que são potencializados sim pela ocorrência do El Niño, cujo principal impacto no sul do país é esse excesso de chuvas ao longo dos meses. Então, a gente pode falar também que, de certa forma, o El Niño foi um elemento crucial para esses episódios de chuva. Talvez quem pode lembrar um pouquinho mais, né,
2, 3 anos atrás, quando a gente estava sob influência da Laninha, o Rio Grande do Sul enfrentou estiagem severa. Então, quando mudou, meados do ano passado, a gente passou a ter comportamento oposto, com chuvas expressivas. E só pegando um gancho, Bruno, onde você enxerga a principal influência humana nesses fatores que fizeram ter esse desastre? Aonde que a gente pode encontrar a pegada humana em alguns desses eventos? Bom, a gente não pode deixar de falar de mudanças climáticas globais, né? Então, isso, sem dúvida nenhuma, é um fator também que está em jogo. E os relatórios que fazem as análises detalhadas, projeções climáticas, né, para daqui a algumas décadas, inclusive, eles vêm apontando que os eventos de precipitação eles tendem a se tornar mais severos, mais intensos, né, inclusive para essa porção da América do Sul. O sul da América do Sul, pegando ali o sul do Brasil, Argentina, Uruguai. A tendência é que o acumulado de chuva ao longo do ano seja maior e que os eventos extremos de precipitação também sejam maiores. Essa é uma das principais contribuições humanas. Claro que a gente precisa lembrar, né, que os eventos extremos eles sempre ocorreram, independente ou não de mudanças climáticas. O que as mudanças climáticas vêm alertando é que esses fenômenos eles podem se tornar mais frequentes e mais severos, né? Então, não é uma questão de ocorrência ou não. Tanto é que a gente teve uma grave enchente também em 1941, que só agora foi ultrapassada, né? Naquela época a gente ainda não tinha todo esse impacto das mudanças climáticas. Sem dúvida nenhuma, né, a gente tem toda a questão da estrutura das cidades. Até por serem eventos de uma raridade, em muitos casos, toda a estruturação, né, aspecto urbano das cidades não é projetado para esse tipo de evento, pensando nesse tipo de evento. Então, isso não só no Brasil, mas em outras partes do mundo, em que cidades, países, regiões, né, sofreram com isso, mas foi motivo de mudança nas políticas públicas, de obras estruturais de grandes proporções para mitigar os impactos desses eventos extremos, né, ao máximo possível, conter ao máximo possível. Então, a gente tem essa questão das mudanças climáticas, das estruturas, né, das grandes cidades, e, sem dúvida nenhuma, algum problema de manutenção em algumas das defesas que se tem, né? Então, barreiras para chuva, bombas, né, para forçar a remoção das águas. A gente acompanhou nos noticiários que também houve problemas de manutenção dessas defesas das cidades. E, claro, a gente tem também a questão técnica, né, falando em termos de meteorologia, de defesa civil e de toda uma multidisciplinaridade que muitas vezes a gente consegue antecipar que determinados eventos vão ocorrer, embora a exata magnitude seja um desafio. Então, a gente tinha, por exemplo, indicativos de previsão de chuvas volumosas ali para uma grande região do estado, não eram chuvas isoladas, e embora, claro, às vezes a magnitude, né, o aspecto quantitativo seja difícil de ter uma precisão, mas ainda há a necessidade de aprimorarmos também todo esse sistema de alertas e dessas análises multidisciplinares também, né, que começam geralmente pela parte meteorológica, da previsão meteorológica, mas que dependem também de outras instâncias, como hidrologia, geologia, geografia, a avaliação, né, de vulnerabilidade social. Então, quais são as regiões que serão afetadas, que tipo de população vive lá, qual a melhor forma de abordar, de remover, né? Então, para esse evento, na forma com que as cidades estão edificadas, né, construídas a estrutura, manutenção,
o que poderia ser considerado de sucesso em termos operacionais, né, de meteorologia, defesa civil, seria uma remoção antecipada das pessoas, né, das suas casas, antes da subida dos rios, pelo menos em pontos críticos, né? Então, a gente não consegue impedir que esses eventos extremos ocorram, mas a gente consegue trabalhar para minimizar os impactos deles, sobretudo no que diz respeito à segurança, à vida das pessoas, né, das suas propriedades também. Mas para isso a gente ainda depende de mudanças, até mesmo culturais, no país, né? A gente ainda tem, hoje, pessoas que estão em áreas de risco, pessoas que estão convivendo com água dentro de casa e preferem não sair. Então, isso é um problema social, né, que a gente tem. Pessoas que só decidiram para sair quando a única forma de sair já era um resgate, né? Então, é algo que a sociedade também precisa entrar né, nessa jogada. Posso seguir daqui, Pedro? Sim. Bruno, eu vou fazer uma rápida descrição dos números do balanço do governo do Rio Grande do Sul de ontem, para dar uma dimensão para os nossos leitores de como foi severa e extremo esse fenômeno que aconteceu no Rio Grande do Sul. O balanço de 13 de maio indica 447 municípios afetados dos 495 gaúchos. 147 óbitos, mas a gente já sabe que passou de 150. 80 mil pessoas estão em abrigo. Quase 600 mil pessoas estão desalojadas. 2 milhões de pessoas foram afetadas. 806 feridos, 127 desaparecidos. Com essa grandiosidade desse fenômeno, você acha que o fator decisivo para que essa combinação de fatores que você citou, El Niño, a força atmosférica da Amazônia, a chegada da frente fria, a falta de uma estrutura adequada, você acha que a bolha de calor do sudeste, do centro brasileiro, foi determinante para que ocorresse essa magnitude do fenômeno? Sem dúvida nenhuma, né? Então, essa conjuntura de fatores foi causadora, então, desse episódio, né? Dessas chuvas tão volumosas, concentradas naquela região. A gente tem a questão geográfica ali também favoreceu que as águas se concentrassem ali naquela porção do estado, proporcionasse ali uma rápida elevação no nível dos rios. Então, sem dúvida nenhuma. E voltando até um pouquinho no aspecto da logística, né, o que no momento, né, desconsiderando ações estruturais, né, considerando simplesmente aspectos técnicos operacionais, de previsão de tempo, de alertas, de avisos, de mobilização das pessoas, a única estatística que a gente poderia ter mudado era no número de óbitos e de pessoas desaparecidas. Então, para além das questões estruturais, né, a gente ia continuar tendo o mesmo número de pessoas desalojadas, desabrigadas, sendo removidas, mas dezenas, centenas de vidas teriam sido preservadas. É importante ponderar nesse aspecto. Agora, o que a gente espera, né, é que esse não seja mais um evento que seja esquecido daqui a pouco, né, para de se falar na imprensa, as pessoas esquecem, e aí projetos, ideias são novamente engavetados, né, até uma nova oportunidade. Então, a gente espera que, de fato, mudanças estruturais venham e que possam contribuir, e que possam ser estabelecidos projetos pilotos, né, em cidades, não só lá do Rio Grande do Sul, mas em todo o Brasil, né, para que isso não ocorra mais. Então, a gente tem exemplos internacionais de sucesso, a gente tem cidades que se reestruturaram após enchentes de grande magnitude também.
e que já provaram que é possível melhorar isso, né? Então, a gente talvez não vai conseguir eliminar 100% de todos os impactos, mas minimizar significativamente, né, a questão das perdas econômicas e até mesmo zerar perdas de vidas. Quer dizer, esse reassentamento das famílias tem que acontecer sob outras condições, considerando as áreas de várzea, as calhas dos rios, uma nova estrutura de contenção e uma nova política pública que considere os eventos extremos. Quer dizer, então, o futuro do Rio Grande do Sul e dessas regiões tem que ser repensado, inclusive do zero. É isso? Exatamente, exatamente. Então, há exemplos, como, por exemplo, a cidade de Copenhague, que no começo dos anos 2010 enfrentou também uma grande enchente, e isso, de pronto, foi objeto de estudo multidisciplinar, né? A parte técnica meteorológica, a parte de estrutura urbana, arquitetura, urbanismo, parte econômica também, né? Foi feita uma ponderação e eles têm um plano de adaptação às mudanças climáticas. A gente não pode perder de vista também que a gente ainda está no processo de mudanças climáticas, a gente ainda vai chegar num novo estado de equilíbrio, né, em que esses eventos vão se tornar mais frequentes. Então, é imprescindível que todas as obras, as grandes obras que forem feitas, tenham em mente essas projeções para o futuro, para as próximas décadas, para que a gente não tenha problemas de fazer, né, investimentos, altos investimentos, para algo que vai ficar obsoleto daqui a 10 anos. Né? Então, é importante que se pense em médio e longo prazo. Bruno, você comentou que nós estamos vivendo o processo. Nós iremos chegar num novo estágio em que os eventos vão ser mais frequentes e que vai dar, de certa forma, uma normalizada. A gente vai viver ali um período em que isso é frequente, mas que já não é novidade, certo? E a gente tem visto, então, recentemente, verões com dias gelados, invernos com dias quentes, e a sazonalidade do clima e das estações meio que se perdeu. A gente vê todo tipo de desequilíbrio no meio ambiente, nas temperaturas, né? Você realmente acredita que tem certas coisas que são irreversíveis? A gente vai ver menos chuva, a gente tem que aceitar isso como um fato consumado, ou ainda é possível mudar certos hábitos até individualmente para a gente poder retornar a esse ponto onde as estações são mais bem definidas? Uma ótima pergunta. Então, quando o painel intergovernamental de mudanças climáticas ele elabora os relatórios, eles são feitos, todas as análises são feitas com base em projeções em cenários. Então, hoje em dia já se assume que as mudanças climáticas são irreversíveis. O que a gente quer é manter elas no menor grau possível. Né? Então, é comprovado que quanto maior for o aquecimento global, maiores serão os impactos. Então, a ideia é manter no menor grau possível, que hoje em dia gira em torno de 1,5 grau, né, de elevação da temperatura média global, em relação à era pré-industrial. Mas a gente tem cenários para 2, 4 graus, até mais, que são mais drásticos. Então, é importantíssimo que as soluções, né, para conter, para limitar o máximo possível o aquecimento global sejam implementadas, para que sejam levadas a sério, né, e que os países, né, os governos e a população também adotem medidas nas diferentes esferas, desde a esfera pessoal até, né, a estrutura dos países, né, da indústria, enfim, para ajudar a conter isso ao máximo possível. Bruno, nós vivemos períodos de negacionismo, de anti-ciência, de desprezo, né, pela educação, pela universidade. Esse é um processo que tem
sido constante, não só no Brasil, mas em escala global, né? Por governos de extrema-direita, autoritários, que, de alguma maneira, minimizam a informação da ciência e do conhecimento. Você acredita que a ciência deverá ser mais ouvida a partir desse fenômeno no Rio Grande do Sul? E queria perguntar para você de forma específica, você já viveu na pele o impacto do negacionismo como um cientista? Ótimas perguntas. Então, respondendo, primeiramente, sim, eu tenho certeza que a, a, a comunidade científica ela deverá ser mais ouvida, mais convidada a participar. De certa forma, também é um desafio para os cientistas, né, de se aventurarem nesse universo político, porque requer um desdobramento um pouquinho maior, né, do que ficar, às vezes, mais confinado às pesquisas, aos estudos. Então, requer uma maior exposição, requer uma divisão, né, das tarefas, do uso do tempo, mas nós já temos percebido, né, que tem tido um maior interesse de buscar o parecer da comunidade científica para isso, para ajudar a compor, né, essas obras públicas, as políticas públicas, e que isso cresça cada vez mais, tanto no meio científico quanto no meio político, e também uma maior aceitação por parte da sociedade. Evidentemente, a gente ainda tem dificuldades, né, como o negacionismo. É claro que algumas das propostas elas são desafiadoras, né, por parte da ciência, e não tem uma aceitação tão fácil por parte seja da comunidade política ou da sociedade. Mas é necessário uma conversa, estabelecer um diálogo e implementar, então, as mudanças necessárias, né, com conversa, com bom senso, para que a gente caminhe, né, em direção ao progresso de fato. E respondendo a segunda pergunta, com certeza, assim, a gente recebe bastante pessoas aqui no CEPAGRE para palestras, para apresentações, para falar, né, sobre esses assuntos, e é quase 100% das vezes a gente sempre tem pessoas que se interpõem, que questionam, não de uma forma despretensiosa, mas de forma até um pouco acusatória, né? A questão da meteorologia, das mudanças climáticas e tudo isso. Então a gente experimenta no dia a dia também essa resistência, esse cinismo, né? Em alguns casos. Mas a gente está aqui para trabalhar, para esclarecer, né? Na medida do possível, e para contribuir com a sociedade. Então a gente preza muito por ações de extensão, por ações de educação, né? Receber escolas aqui e formar pessoas para esses assuntos, que às vezes dentro do ambiente escolar são mais difíceis de serem abordados. A gente recebe com muita satisfação, né, para contribuir com a formação da sociedade, né, e contribuir com uma mitigação dos eventos extremos, um maior preparo por parte da população, um maior entendimento, né, desses assuntos. Bruno, você que é bacharel e mestre em meteorologia pela Universidade Federal de Pelotas, né? Como você vê, então, você que provavelmente, até que gostaria de perguntar, você nasceu no Rio Grande do Sul, você é natural de lá? Sim, eu sou natural do Rio Grande do Sul, então tenho acompanhado essa situação lá. Os parentes não foram diretamente atingidos, mas a gente tem amigos próximos que perderam tudo também, que estão vivendo esse drama na pele. Era justamente essa pergunta, saber como você se sente sendo natural dessa região, se você tinha parentes, né, que estavam vivendo esse drama, e imagino que tenha sido bem difícil acompanhar
ver, às vezes até na televisão, cenários que você está acostumado a ver numa rotina normal, né, cotidiana, ver dominados por água, destruição, enfim, realmente bem difícil, né? Com certeza, bastante difícil. E além, claro, da família, que está ainda, né, nessa apreensão, que está, de certa forma, afetada de uma forma ou de outra. Desses amigos que perderam tudo, também muitos outros amigos que não foram afetados diretamente, né, ou seja, não precisaram sair das suas casas, não perderam bens materiais, mas que estão trabalhando como voluntários em abrigos, no acolhimento de pessoas, né, no recebimento e distribuição de materiais. Então a gente percebe, né, todo o drama que se desenvolveu lá, e é uma situação que não vai ser remediada imediatamente, né? A gente tem projeções aí de que, por exemplo, ali na região do Lago Guaíba, o nível só deve baixar da cota de inundação para quase no final do mês de maio, né? Então semanas simplesmente para as águas baixarem, e depois, sem dúvida nenhuma, um longo processo de reconstrução. Então, algo bem atípico, né? Grave. Sem dúvida. E a gravidade, ela realmente abrange, a gente está vendo agora no Rio Grande do Sul, mas a gente vê outros eventos extremos ao redor do mundo e no Brasil também. Bruno, recentemente a gente tem visto algumas queimadas ocorrendo na região de Campinas, né? Pelo tempo seco, e aí a gente gostaria que você então fizesse talvez não um alerta, né, mas assim, desse um panorama do que a gente deve se preocupar para essas queimadas, como reverter, o que a gente deve fazer para prevenir. Uhum. Então essa é uma época do ano que essa é uma das maiores preocupações em termos ambientais, né? A gente está vendo aí uma sequência de semanas sem precipitação e uma sequência de meses com chuvas abaixo da média. Então, essa situação é extremamente favorável a que os focos de incêndio, e aí cabe fazer a ressalva, né, de que não é a atmosfera ou a natureza que gera espontaneamente esses focos, mas eles são frutos da ação humana, através do descarte inadequado de bitucas, queimada de lixo, né, e assim por diante. E aí, claro, a gente tem condições atmosféricas e ambientais que são favoráveis a que esses focos aumentem, se propaguem, né? E isso, além de apresentar um risco, né, a segurança das pessoas, a gente vê aí, a gente nunca sabe para onde o fogo vai se alastrar, né, as proporções que ele vai avançar, se vai avançar em áreas residenciais, né, a questão das estradas, das margens das rodovias também, né, reduzindo a visibilidade, colocando motoristas em situação de perigo também. E além disso, a gente tem também uma deterioração muito grande da qualidade do ar. A gente já tem o agravamento das condições respiratórias por conta do ar mais seco. Ele naturalmente ele vai acumulando material particulado, inclusive natural, como pólen, poeiras, e com as queimadas, né, isso aumenta exponencialmente. Então, prejudica muito a saúde das pessoas, o bem-estar das pessoas. É importante que as pessoas abram mão de práticas culturais em prol do bem-estar da sociedade. Então, procurem outras formas, né, de lidar com o lixo, de maior cuidado, né, ao descartar bitucas de cigarro, por exemplo. A gente tem também a questão do uso racional da água, né, não que haja indicativos para uma situação de estiagem, mas a gente sabe que se a gente está recebendo pouca chuva, a gente precisa cuidar mais e mais, não é só uma questão de chegar
a um extremo, né, a uma emergência, vamos precisar racionar a água. Mas o bom uso racional dos recursos hídricos também é imprescindível. Então, são ações que as pessoas precisam ter para contribuir, né, para o bem-estar social. Bom, era isso então, Bruno. A gente acabou aqui com as nossas perguntas. Te agradece seu tempo novamente. E a importância do trabalho do CEPAGRE nesses momentos, não só nesses momentos, mas ao longo de toda, né, na comunidade de Campinas, para poder informar, trazer esses estudos, para que a gente tenha uma convivência, né, bem melhor. Então, te agradece novamente. Marcelo? Bruno, obrigado por seu tempo, obrigado por contribuir com o jornalismo do Hora Campinas. A gente, não só nesse momento, mas a gente, enquanto profissional de comunicação, a gente sabe da importância da ciência, da pesquisa, né, da gente poder também se qualificar para poder ouvi-los, saber o papel da imprensa ao dar voz para a ciência. Então, mas é um processo, né, Bruno? É um processo, é uma questão cultural. Você falou também aí da ação humana, né? São, às vezes, adultos que cresceram dessa maneira. Essa nova geração, né, talvez possa olhar para o meio ambiente de forma diferenciada, né? Então, eu queria agradecer o seu tempo, as suas explicações, as suas colocações muito pertinentes, tá? Para o nosso programa aqui na TV Hora Campinas. Dizer, viu, Pedro, que o papel do jornalismo não só cobrir o fato, mas refletir sobre ele, né? A gente projetar o horizonte, a gente projetar essa reconstrução, também cabe ao jornalismo esse apoio para a sociedade, para a ciência, viu? Muito obrigado, Pedro, obrigado, Bruno, para a gente poder estar nesse momento aí contribuindo com essa análise. Eu que agradeço também o convite, a confiança, a parceria. Eu acho que é muito importante. Eu vejo a imprensa como um dos principais meios que a gente consegue acessar a população, de fato. Então, contem sempre conosco. Para outras ocasiões também, não só para matérias, mas às vezes, inclusive, em aspectos dos bastidores, tem alguma dúvida, receber alguma informação, alguma coisa, a gente está sempre aqui também à disposição para ajudar a esclarecer e ajudar a formar também, né? A gente sabe que não é fácil a tarefa de comunicar, né, em tantos diferentes assuntos. Então, contem com a gente sempre nessa parte da meteorologia, né, para ajudar. Obrigado. Obrigado, Bruno. Obrigado, Marcelo. Valeu, pessoal. Valeu. Tchau, tchau. Bom trabalho. Tchau. Obrigado. Até a próxima.